Então, o objetivo é a gente disseminar o estudo aprofundado dos 12 passos, né? Porque é assim que funciona, é assim que foi a ideia. Eu já apresentei num outro vídeo, que na página 11 do Vivendo Sóbrio, ele diz que os livros que tratam com riqueza de pormenores a doença do alcoolismo, ou melhor, o programa de recuperação de AA, os 12 passos, são os livros, né? Os 12 passos e as 12 tradições. O meu tem um negócio colado nele aqui. E o livro Alcoólicos Anônimos. São os 2 livros que a gente vai usar para aprendermos os 12 passos de uma forma aprofundada. É um trabalho que a gente já faz há algum tempo em vários grupos, demora geralmente uns 7 meses, com uma reunião semanal. Certo? A gente sabe que na página 19 do livro Os 12 Passos consta que toda vez que um alcoólico planta na mente de outro alcoólico a natureza exata de sua enfermidade, esse outro alcoólico jamais será o mesmo. Após cada recaída, vai dizer a si mesmo, não é que esses AAs tenham razão? Então, a função nossa, como membro de AA, é transmitir ao outro a natureza exata de sua enfermidade. O Silkworth aqui, o Silkworth nesse livro, ele tem 2 cartas que abrem o livro. Sugestão de uma psicóloga amiga de AA, que inserisse a opinião de um médico antes de começar o texto do livro. Então, o médico escreve 2 cartas aqui. Uma voltada para o público da medicina profissional, indicando a AA para eles, e outra indicando a AA para os alcoólicos, né? E, na sua primeira carta aqui, diz assim o Dr. Silkworth na página 23 do livro Alcoólicos Anônimos. Como parte de sua reabilitação, ele começou a apresentar os seus conceitos a outros alcoólicos, convencendo-os de que deveriam fazer o mesmo com outros mais. Isso tornou-se a base de uma sociedade em rápida expansão desses homens. Então, a expansão de nossa irmandade vai se dar através de trabalhos como esse, da gente expor o conceito da doença, do alcoolismo. No final da história do Bill, o Bill tem outro ponto também na história dele que ele enfatiza isso. O Bill diz aqui, no final da sua história, na página 44, diz assim o Bill: ainda hospitalizado, pensei na existência de milhares de alcoólicos incuráveis que poderiam gostar de receber o que me havia sido dado com tanta liberalidade. Talvez eu pudesse ajudar alguns, e eles, por sua vez, poderiam trabalhar com outros. Então, o que a gente precisa para começar um estudo do primeiro passo, né, é conhecer as características da doença. E quais são as leituras sugeridas para a gente conhecer a respeito da doença que nos vitimou? Quanto mais conhecedores da doença, melhores é a chance de recuperação e melhor será a nossa transmissão da mensagem. Uma vez que transmitir a mensagem é o programa de recuperação, enfatiza isso. Eu conheço as características que vitimou. Olha, a sugestão que eu deixo para os companheiros para ler sobre o primeiro passo são as 2 cartas do Silkworth, como eu disse, uma destinada a alcoólicos e outra destinada a profissionais, que ele termina dizendo, podem ter total confiança nos alcoólicos quando eles dizem de si mesmos. A primeira carta, muito curtinha do Silkworth, é para profissionais. A segunda é já para os alcoólicos. Então, as 2 cartas do Silkworth, a história do Bill, que nós não vamos passar por ela há muito tempo, não. A história do Bill é para haver identificação. O capítulo 2, que é o primeiro capítulo, o capítulo que foi escrito antes de existir o livro, que foi o capítulo levado lá no jantar do Rockefeller, como ideia de apresentar um livro, foi aquele capítulo 2. O capítulo 3, que é mais informações sobre o alcoolismo. O capítulo 11, no seu início, ali, as 2 primeiras páginas, são leituras do primeiro passo, mas o primeiro passo dentro do livro verde, né? Os 12 passos e as 12 tradições. Eu tenho os 2 livros aqui na mão para a gente começar a estudar. Então, a gente vai começar a estudar esses trechos que eu citei, procurando arrancar desses trechos lidos características da doença. A gente vai ler com a finalidade de ler e colocando no papel
as características da doença do alcoolismo. A gente vai começar pela página 59 do livro Alcoólicos Anônimos. Se estiverem na mão de vocês aí, a gente vai na página 59, mais sobre o alcoolismo. Né? A iluminação está um pouco ruim. A gente vai ler a página 59, né? E esse capítulo, até começar as experiências, os exemplos de recaída, a gente não precisa de cair para aprender, podemos aprender com o erro do outro. O inteligente, o ignorante erra e continua errando. O inteligente erra, mas aprende com seus erros. O sábio não erra e aprende com o erro do próximo. Que a gente seja, no mínimo, inteligente, aprendemos com o nosso erro. Mas vale ressaltar que todo encontro nosso, a gente começa e termina com um pedido de sabedoria, né? Na nossa oração de serenidade constante. Então, que sejamos sábios. Então, a ideia do terceiro capítulo é essa, apresentar mais informações do alcoolismo e alguns exemplos de recaída para que a gente possa aprender também com essas situações. Vou ler a página 59 aqui e depois, junto com os companheiros, enumerar as características que a página nos ofereceu. O livro Alcoólicos Anônimos, capítulo 3, mais sobre o alcoolismo. A maioria de nós não queria admitir que era realmente um alcoólico. Ninguém gosta da ideia de ser física e mentalmente diferente das outras pessoas. Assim, não causa surpresa o fato de que nossa relação com o álcool se tenha caracterizado por inúmeras e vãs tentativas de provar que podíamos beber como os outros. O pensamento de que algum dia e de alguma maneira ele irá controlar e apreciar sua bebida é a grande obsessão de todo bebedor anormal. A persistência dessa ilusão é incrível. Muitos a perseguem até os limites da insanidade ou da morte. Então vamos parar nesse primeiro parágrafo aqui e já colocar no papel aqui à minha frente as características que a gente vê nesse primeiro parágrafo da doença do alcoolismo. A primeira característica abordada nessa leitura, e uma das mais preponderantes da doença do alcoolismo, é a negação. É a negação. Não sei se dá para os companheiros ver aqui, eu anotei na minha folha aqui. A negação. O alcoólico nega até quando pode que está tendo problema com sua maneira de beber, que sua maneira de beber deixou de ser um mero hábito para se tornar o início de uma progressão fatal. É sabido pelos profissionais, psiquiatras, psicólogos, que toda pessoa que se torna dependente de determinada substância, dessa substância, ele também se torna defensor. Então, o alcoólico defende a bebida, sempre foi o tira-gosto que fez mal, sempre foi os colegas que estavam levando ele para o mau caminho, por isso ele acha que é o espaço geográfico, ele começa a experimentar a fuga geográfica, ele acha que a pedra que estava no lugar certo, nunca era o álcool não. O álcool, ele defende o álcool acima de tudo. Então, ele nega ter o problema. E negar ter o problema é uma coisa preponderante. Nelson Mandela, certa vez, numa palestra, ele diz que durante toda a sua vida ele havia libertado cerca de 1.000 escravos. E ele diz no seu livro, eu teria liberto outros 1.000 se eles pelo menos tivessem aceito que eram escravos. Então, o alcoólico, escravo do álcool, ele não aceita. Então, quem não aceita, nega. E por isso que a primeira palavra do primeiro passo é admitir, para quebrar a barreira da negação. Né? A segunda característica que a gente vê aí é exatamente a física e a mental. Física. Você vê que no primeiro parágrafo, nas primeiras 2 linhas do parágrafo, a gente já consegue retirar 3 características da doença do alcoolismo. Negação, física e mental. A característica física, eu vou falar o seguinte, quando é que fica caracterizado na vida de um portador da doença do alcoolismo, que ele tem problema com o alcoolismo? A gente sabe que existem inúmeras falsas imagens, conceitos errados.
E muita gente acha que quando começa as dificuldades extremas, que é sintoma de que a pessoa tem problema de alcoolismo. E, na verdade, não é isso. Uma pessoa com problema de alcoolismo já vai ter essa informação a partir do primeiro momento que ela beber. Quando ela começa a beber lá atrás, ela já tem aspectos no seu físico que demonstram para ela que ela é diferente de outras pessoas, conforme está no parágrafo aí. Ela consegue beber até esteio de retiro, toma a noite toda e não tem nenhum prejuízo. Enquanto que outros amigos dela que não têm problema dessa natureza e também estão começando a beber, no outro dia tem dor de cabeça, não quer voltar a beber tão cedo. E ela rapidinho quer beber novamente. O corpo do alcoólico, o físico do alcoólico, ele metaboliza o álcool de maneira diferente. Então, quando eu comecei a beber lá atrás, que eu bebia só com gente grande, gente mais de idade, que eu gosto de beber com esse moleque bebe igual gente grande. Então, o fato de eu beber muito e não ter dificuldade nenhuma, prejuízo nenhum com a minha forma de beber lá no início, já era um fator físico, né? A gente sabe que quem passou essas ideias todas para o Bill, já li, foi o Silkwood. O AA nasceu na mente do Silkwood. Ele procurava alguém que transmitisse a outro alguém essas características. E ele que fala isso. Uma obsessão mental tão sutilmente poderosa que nenhum grau de força de vontade poderia quebrar. Né? A doença é isso, é uma alergia física aliada a uma obsessão mental tão sutilmente poderosa que nenhum grau de força de vontade podia quebrar. E na página 59, que a gente está estudando hoje esse primeiro parágrafo, a gente vê essas duas questões. A mente é um problema, outra questão chave. A mente é a maior inimiga do alcoólico. A mente mente. Ele está sempre, a mente está sempre dizendo, agora vai ser diferente. Agora você tem que beber só em casa. Agora você tem que beber só na rua. Agora você vai beber só no final de semana. E essa mente mente de tal maneira que muita gente que passa por clínica de recuperação, quando vê a porteira fechar as suas costas, a mente diz para elas assim, agora você recarregou a bateria. Agora é só controlar, é só beber sozinho, é só beber em casa, é só beber no final de semana. Então a mente está sempre mentindo para o alcoólico. Ele toma um gole, joga um gole fora e diz que é para o santo, porque ele não está aceitando o fato de não estar aguentando mais beber. Porque o organismo, a questão física, que parecia enxugar o álcool, parecia aquele efeito da esponja, bebe, 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 exige mais e mais. Chega um ponto que o corpo físico não está aguentando mais, então ele joga fora. Eu, quando eu parei de beber, eu estava partindo uma pinga com o outro. Estava nem tomando uma sozinho, ou nem tomava não, tomava meia, um partia uma, fulano. Então, porque chega um ponto que o organismo não quer, não está aceitando mais. O fígado não consegue metabolizar. Então, o alcoólico joga um pouquinho, o físico não quer, mas a mente precisa, senão ele não para de bater o pandeiro, de tremer. Então, ele joga um restinho fora e fala, essa é para o santo. Mas, na verdade, é que ele não está aguentando a beber. Ele pede uma, dá um tapa no balcão, sai água no olho. Depois de todo esse sofrimento, ele olha para o dono do botequim e fala assim, essa é da boa, hein? Bom, aí vem a pergunta, se é da boa, por que essa dificuldade? E outra coisa, se a cachaça fosse bom, tinha necessidade de tirar gosto? Mas são as artimanhas da mente. O X do problema está na mente. Tanto que há uma experiência que a gente vai ver mais na frente, que se a pessoa tiver ainda uma mente alcoólica, vai surgir a oportunidade de beber, ela vai beber novamente. Então, de acordo com o livro azul, eu não consigo resolver o meu problema físico, eu continuo tendo um organismo alérgico ao álcool, eu não consigo tirar o meu organismo alérgico ao álcool e colocar outro organismo em mim que não seja alérgico ao álcool. Mas eu posso deixar de ter uma mente alcoólica. Tá? Isso é uma informação importante que a gente vai ver mais no futuro. Então, a doença ela tem como característica a negação, a questão física, a questão mental e a questão da ilusão.
a doença, né, é a doença da ilusão. Nós sabemos disso, né? A ilusão de controle, a ilusão de que o problema está resolvido. Parece que quando está bebendo está tudo resolvido. Mas o problema seguinte, o vazio seguinte, aquele vazio que nos levou a beber, é sempre maior do que o anterior. E isso faz com que a gente fique permanentemente bêbado e fugindo da vida real. E a vida real, ou a vida, né, que a gente está vivendo, é só para ganhar algum dinheiro, porque tendo dinheiro é a certeza da próxima farra e preencher o vazio. Então, o alcoólico vive essa ilusão de controle aí. Tanto que o terceiro capítulo ele quer que essa ilusão seja julgada por terra, é o que a gente vai ver no segundo parágrafo. Vale a pena ressaltar também que, né, a questão da mente, a gente sabe da loucura. Quando o alcoólico está bebendo, ele dá um tapa no balcão, do nada, não tem ninguém perto dele, de longe as pessoas se assustam, é porque a mente dele está falando para ele: poxa, você está aqui de novo? Você prometeu de manhã que não ia beber e está aqui bebendo? Aí ele pensa assim: bom, já que eu estou bebendo, eu vou beber até a quarta, quinta dose, e quando chegar lá eu paro. Aí quando chega na quarta ou quinta dose, a mente dialogando com ele, cobra dele, ele fala assim: ah, já que eu quero parar de beber, eu vou parar amanhã. Amanhã eu paro. Eu só vou beber mais hoje, amanhã eu vou parar. Virou até música sertaneja, porque essa é a rotina de um alcoólatra inveterado como eu era. Eu tive a oportunidade de visitar alguns manicômios que, quando existiam, que houve uma reforma psiquiátrica no Brasil, e instituíram os CAPs, e em cidades com mais de 100 mil habitantes, como o caso da minha, tem até o CAPS e o CAPS-AD, CAPS álcool e droga. Eu não sei porque eles fazem a separação de álcool e droga, já que álcool é droga, né? Mas é para enfatizar a questão do álcool. Mas quando existiam os manicômios, mais de 75% dos pacientes de manicômio eram alcoólatras, eram pessoas portadoras de alcoolismo. Né? Quem quiser assistir um documentário bacana sobre isso, é só ver no YouTube. Né? Me fugiu o nome aqui agora, mas trem de doido, é uma expressão até triste de se pronunciar. Né? É só ver um filme que retrata o que era, né? Principalmente quando trouxeram os meninos lá do sul de Minas para Barbacena. O trem parava dentro do hospício e descarregava. Os andarilhos, os alcoólatras que eram pegos na Grande Belo Horizonte, eram trazidos como doidos para Barbacena, enfatizando a questão mental. Então, a doença também é a doença da ilusão, né? A insanidade está no final do parágrafo, e a morte. Triste que na última vez que a gente começou esse estudo, no grupo físico aqui, Mente Aberta, tinha 2 pessoas assistindo o início do estudo aprofundado. E a segunda não voltou, porque ela morreu. Ela caiu dentro do rio, ela passou bêbada próximo ao rio, caiu, bateu a cabeça e morreu. Né? A morte, infelizmente, é fatal, né? O alcoolismo é fatal. Antigamente você falava isso, né? De determinação fatal. Não é de determinação fatal. Eram os nossos primeiros membros que não usavam essa expressão, né, equivocada por desconhecimento, é determinação fatal. Porque mata e mata prematuramente, aniquilando tudo de valor que tem ao redor do alcoólico. Vamos para o segundo parágrafo, então. A gente vê que só no primeiro parágrafo da 59, a gente viu que o alcoolismo é a doença da negação, é uma doença física, é uma doença mental, é uma doença da ilusão e é uma doença fatal, né? A gente sabe, quando a gente chegou no AA, eu cheguei há bastante tempo, era dito que era a terceira doença que mais matava no mundo. Perdia por paciente de cardíaco e por paciente de câncer. De lá para cá, o paciente de câncer ganhou inúmeras ferramentas a seu favor. Uma biópsia, uma cauterização hoje elimina um câncer que progrediria no futuro. E os pacientes de coração ganham uma enorme variedade também de recursos. O pessoal ir no Unicor, em São Paulo, hoje a gente precisa viajar tanto, quase toda cidade tem alguma coisa nessa área. Né? Então, já naquela época, talvez já seria maior, porque não contabilizavam as doenças que realmente era oriunda como doença primária ao alcoolismo. O segundo parágrafo diz assim, eu vou ler o segundo e o terceiro para a gente encerrar esse nosso primeiro encontro hoje aqui. Continuando a página 59. Aprendemos que precisávamos admitir do fundo de nossos corações que éramos alcoólicos. Este é o primeiro passo para a recuperação.
É preciso destruir a ilusão de que somos ou poderemos ser iguais às outras pessoas. Nós, alcoólicos, somos homens e mulheres que perdemos a capacidade de controlar nossa bebida. Sabemos que o verdadeiro alcoólico jamais reassume o controle, jamais. Todos nós achamos algumas vezes que estávamos readquirindo esse controle, mas após tais intervalos, em geral breves, o controle era ainda menor, ou o descontrole era ainda maior, o que acabava inevitavelmente nos levando a uma lamentável e incompreensível desmoralização. Estamos todos convencidos de que os alcoólicos como nós estão nas garras de uma doença progressiva. Com o passar do tempo, pioramos, nunca melhoramos. Então, nesse finalzinho, a gente vê uma característica da recuperação implícita aí, é importante ressaltar no segundo parágrafo, que diz que o primeiro passo consiste na admissão, no mais íntimo do meu ser, que eu estou permanentemente vencido pelo álcool e que tempo nenhum que eu esteja sem beber me dá condições de beber novamente. Essa ilusão tem que ser jogada por terra. Eu gosto de enfatizar essa característica da recuperação, não da doença, porque muita gente admite maravilhosamente, floreia na cabeceira de mesa ou com alguém. Eu assisto muitas admissões de ser alcoólatra em casa de recuperação, o cara chora, tal, mas continua naquela situação. Porque o interessante não é admitir para mim, para uma plateia, não é subir no auditório e admitir. O importante é admitir para o cara do espelho. O importante é admitir no fundo da alma que está permanentemente vencido. É esse tipo de admissão que funciona. Eu tenho 2 exemplos no grupo que eu participo. O cara escovando o dente pela manhã, de repente ele começou a chorar, olhando para o espelho, dizendo para ele mesmo, será que eu vou morrer bebendo? E a partir daquilo ali ele começou. Ali nasceu a admissão dele. Um outro, 2 dias sem beber, ele abriu o armário para tomar uma, para parar a tremedeira. Se eu tomar aquela ali, eu paro de tremer. Mas eu vou estar pior, eu vou aguentar. Né? E ali ele admitiu. Ele recusou beber e admitiu a doença. Ele sozinho com ele mesmo. Né? Sozinho com ele mesmo. Então, é esse tipo de admissão que funciona. É quando o cara está sozinho e admite. Não nos espetáculos que a gente vê por aí. E no último parágrafo, a gente vê que a doença é progressiva, com o passado. É a 6ª característica. Ó, a doença é progressiva. Para se ter prejuízo bebendo, a única coisa que precisa é estar envelhecendo. E existe alguém que não esteja envelhecendo? Então, a doença é progressiva. Nós vamos ver, já deu nuances disso aqui na 59, e a 60, na próxima conta, a gente vai ver a continuação disso. A doença também ela é irreversível. Jamais uma pessoa que teve problema com a sua maneira de beber, jamais ela passa a beber como cavaleiro. Não vamos entrar em controvérsia pública, mas existem algumas questões erradas na sociedade hoje. Já participei de alguns congressos e alguns seminários aqui na cidade, como indivíduo, né, que existe alguém hoje defendendo a ideia de que se pode parar de beber bebendo, que consegue diminuir. Mas isso é questões de loucura, na prática, não sabemos que isso não existe. Não tem como parar de beber bebendo. Eu vou estar cada vez bebendo menos e sofrendo mais. O estágio seguinte do alcoólico é sempre pior do que o anterior. E é irreversível. Não existe nada que transforme um alcoólico problemático como eu era num bebedor normal, num bebedor social. É como pegar um tomate e picar o tomate. Depois que eu piquei o tomate, eu não tenho mais o tomate. Eu tenho pedaços de tomate, eu tenho picos, eu não tenho mais o pepino. Então, não tem marcha ré. A doença não tem marcha ré. A doença, ela só vai progredir. Então, é isso. Vou parar aqui na 59, né? Para terminar só esse último parágrafo, vai dizer o mesmo que eu já disse. Somos como homens que perderam as pernas, pernas novas jamais nascerão. E não parece haver forma alguma de tratamento que transforme os alcoólicos como nós em pessoas iguais às outras.
Já tentamos todos os remédios possíveis. Em algumas ocasiões, houve uma breve recuperação, sempre seguida de uma recaída mais grave. Os médicos familiarizados com o alcoolismo concordam que é impossível transformar um alcoólico num bebedor normal. Talvez um dia a ciência chegue a tanto, mas ainda não conseguiu. Então, eu agradeço aí aos companheiros aí que participaram com a gente aí. Segundo vídeo, né, sobre o nosso estudo do passo 1. Semana passada nós vimos, né, que os livros que falam sobre o programa de recuperação são os livros Os 12 Passos e as 12 Tradições e o livro Alcoólicos Anônimos, o texto básico dos Alcoólicos Anônimos, né? Esses dois livros são os livros que contêm o programa de recuperação, os 12 Passos. Nós vimos também que, tanto na opinião do médico, quanto na história de Bill, que fala que, né, o Silk Watch passou as características da doença para o Bill, incentivou a fazer com outros mais, por sua vez falando com esses outros mais para passar adiante, e assim deu início a uma corrente que alcançou cada membro da Irmandade, e nós vimos que isso consiste no que está na página 19 dos 12 Passos, que toda vez que um alcoólico planta na mente de outro alcoólico as características exatas de sua enfermidade, esse outro alcoólico jamais será o mesmo, não é mesmo? Então, nós começamos semana passada na página 59 e vimos lá que, como característica, a doença é a doença da negação, né? Ninguém gosta de admitir ser física e mentalmente diferente das outras pessoas, são as outras duas características que nós vimos no início do capítulo, né? No início das duas primeiras frases, doença da negação, doença física, mental, é a doença da ilusão, né? O auto-engano, por toda forma de auto-engano, tentarão provar a si mesmo ser exceção à regra, e a ilusão de controle, muitos a perseguem até as portas da loucura ou da morte, né? Também é a doença fatal, a doença é progressiva, com o passar do tempo o alcoólico só piora, ele nunca melhora, né? Não tem essa possibilidade, a doença não tem marcha ré, né? A única coisa que precisa para sofrer no alcoolismo é estar envelhecendo. E também vimos que a doença é irreversível, uma vez alcoólico, sempre alcoólico, né? Uma vez que você picou o pepino em picles, você não tem mais o pepino, você tem picles, você tem pedaços de pepino, e não mais um pepino. Uma pessoa que perde a perna, jamais ela vai ter a perna novamente. Foi isso que nós vimos no vídeo 1. Hoje nós vamos para o vídeo 2, na página 47. Hoje nós vamos na 47, segundo capítulo. Eu também disse, né, que os capítulos que a gente vai estudar para obter as características da doença são os capítulos 2, 3. Né? Podemos dar uma passada rapidamente na opinião do médico e a história do Bill. O capítulo 11, as suas duas primeiras páginas, e as páginas 17, 18 e 19 do livro Os 12 Passos. Hoje nós vamos para a página 47 do livro Alcoólicos Anônimos. Bom, diz assim a página 47. Nós, de Alcoólicos Anônimos, conhecemos milhares de homens e mulheres que estiveram um dia tão desesperados quanto Bill. Praticamente todas estão recuperadas. Resolveram seu problema com a bebida. Somos americanos comuns. Todos os setores desse país e várias profissões estão aqui representadas. Assim como várias posições políticas, econômicas, sociais e religiosas. Somos pessoas que normalmente não se misturariam. Mas há entre nós um companheirismo, uma amizade e uma compreensão indescritível e maravilhosa.
Somos como os passageiros de um grande navio após serem salvos de um naufrágio, quando a camaradagem, a alegria e a democracia se espalha por toda parte, da terceira classe à mesa do capitão. Ao contrário do que ocorre com os passageiros do navio, entretanto, nossa alegria por escapar do desastre não diminui quando seguimos nossos caminhos individuais. O sentimento de termos compartilhado um perigo comum é um dos elementos dessa poderosa massa que nos aglutina. Mas apenas isso jamais nos teria mantido unidos como estamos agora. O que aconteceu de extraordinário a todos nós foi o fato de termos descoberto uma solução em comum. Temos um caminho a respeito do qual concordamos unanimemente e no qual podemos nos unir numa atividade fraterna e harmoniosa. Essa é a grande notícia trazida por esse livro àqueles que sofrem do alcoolismo. Muito bem, nós estamos lendo o capítulo 2, como eu já disse semana passada no vídeo 1, que o capítulo 2 foi o único capítulo escrito para ser apresentado num jantar, onde foi apresentado à família Rockefeller e às pessoas mais ricas a ideia de se criar um movimento, um livro para o nosso movimento, um texto básico para um movimento de alcoólicos que até então não tinha nome e por isso passou a chamar Alcoólicos Anônimos. O capítulo 2, então, foi o primeiro capítulo escrito, né? Além de trazer algumas informações importantes sobre a doença do alcoolismo, ele também, no seu início, aqui nesses 2 parágrafos que eu li aqui 3 parágrafos, ele traz um perfil da Irmandade. O que é a Irmandade? Muito bacana, certo? A nossa leitura tem a finalidade de extrair características da doença e, ao longo desse processo, a gente também vai conhecendo algumas características da recuperação e algumas características da Irmandade. Mas, a princípio, a gente viu no primeiro parágrafo o quê? Que somos pessoas comuns, que existem todos os tipos de pessoas. Nós sabemos que o nosso movimento hoje está em cerca de 90 e poucos % dos países, praticamente todo o globo terrestre, né? Temos nossa Irmandade presente. Então, hoje, essa diversidade está até muito maior. Todos os setores da economia, todos os tipos de raça, credo, né? Ou seja, é uma característica da Irmandade, porque também é uma característica da doença. A doença, ela não escolhe qual tipo de ser humano ela vai atingir. Ela não faz acepção de pessoas. Então, como características hoje, no primeiro parágrafo do capítulo 2, a gente reconhece que a doença é inaceptível, ela não faz acepção de pessoas, ela não escolhe qual tipo de pessoa ela vai atingir. Pode ser preto, branco, rico, pobre, alto, baixo, moreno, loiro, olho azul, olho claro, dentista, pedreiro, marceneiro, carpinteiro, funileiro, caminhoneiro, né? Office boy. Qualquer tipo de pessoa pode vir a se tornar um alcoólico. Por isso que eu disse que é uma característica da doença e também uma característica da Irmandade. Para uma doença que não faz acepção de pessoas, também uma doença, também uma Irmandade que não faz acepção de pessoas, não escolhe que tipo de pessoas vão participar dele. E já existe nos Estados Unidos livro, texto básico, com referência, ainda não temos em português. Mas, para a gente entender bem isso, eu vou dar uma pulada lá no capítulo 11, para a gente dar uma analisada no que a gente viu no primeiro capítulo, fazer referência com o primeiro parágrafo do capítulo 2. Fala dessa condição da doença de não escolher que pessoas vai atingir. Na página 180 diz assim, né, o indivíduo fala que o álcool lhe dá pelo menos uma alegria quando ele está bebendo, parece preencher o vazio, né, e que se o membro que está o abordando tem um substituto à altura do álcool, aí o membro
em seu perfeito juízo, vai responder que nós temos um substituto, e não à altura do álcool, mas sim muito mais do que o álcool, não dá nem para se comparar, né? E ele traz um perfil da Irmandade também, assim como o capítulo 2 trouxe no seu segundo parágrafo um perfil da Irmandade, que eu vou falar sobre isso já já. Mas aqui na 180 ele diz assim, já lhe mostramos como saímos do buraco, você diz, tudo bem, eu quero, mas estaria condenado a uma vida em que seria idiota, chato, mal-humorado, como algumas pessoas virtuosas que conheço? Sei que preciso passar sem o álcool. Mas como? Vocês têm um substituto à altura? Aí vem a resposta. Existe um substituto e é muito mais do que isso. É o companheirismo existente em Alcoólicos Anônimos. Lá você encontrará alívio para a ansiedade, o tédio e a preocupação. Atiçará a sua imaginação. Finalmente a vida terá sentido. Os melhores anos de sua vida estão por vir. Essa é a nossa opinião a respeito da Irmandade, também será a sua. Como acontecerá isso? Você quer saber? Onde encontra essa gente? Você encontrará esses novos amigos em sua própria comunidade. Perto de você morrem alcoólicos desesperados como náufragos. Olha a referência linda com o capítulo 2. Se você viver numa cidade grande, existem centenas deles. Aí vem aqui, ó, alto, baixo, rico, pobre. São seus futuros companheiros de ar. Entre eles você fará amigos para toda a vida. Estará ligado a eles por novos e maravilhosos laços, pois terão escapado juntos da tragédia e começarão lado a lado sua jornada em comum. Saberá então o que significa dar de si para que outros possam sobreviver e redescobrir a vida. Aprenderá o real significado de amar o próximo como a ti mesmo. Né? Eu vou parar aqui no 11, mas é só fazer uma outra referência linda aqui, que quando ele fala que em AA você vai encontrar um alívio para o tédio, para a preocupação e para a ansiedade, são as mesmas 3 condições que ele abre o capítulo 11 dizendo que beber significa companheirismo e imaginação fértil, que significa alívio da ansiedade, do tédio e da preocupação. Voltando para o capítulo 2, então, a gente viu que a doença ela não escolhe que tipos de pessoas que ela vai atingir. Basta ser humano. E depois vem uma característica da Irmandade, muito importante, né? Muito importante. A gente sabe que a característica mais importante da Irmandade é a unidade. Tanto é a unidade a característica mais importante que foi criado 12 princípios para assegurar a nossa unidade. Certo? Então é preciso que haja unidade. E para que haja uma unidade permanente, quiçá eterna, é preciso que os nossos grupos estejam ligados, reunidos por 2 fatores. O que acontece com muitos grupos que passam por dificuldades terríveis é que eles estão unidos apenas por um fator. E unidos apenas por um fator, mais cedo ou mais tarde, esse grupo dissolve. Às vezes o grupo não acaba, mas o grupo há um rodízio muito grande. Você pega um grupo que tem 20 anos hoje, os seus membros não são os mesmos membros que estavam nesse grupo há 2 anos atrás. Então, quer dizer, o grupo em si já se acabou, porque o grupo são as pessoas. Mas o espaço físico, a placa com o nome de grupo, continua. Mas por que isso acontece? Porque as pessoas estavam unidas apenas por um fator. E unidas apenas por um fator, elas tendem a, com o passar do tempo, achar que o ar não vale a pena e ir embora de ar. 10º passo diz isso. Qual que é esse fator? O primeiro fator que mantém a gente junto é o fato da gente ter sofrido o mesmo mal. Nós temos um sofrimento em comum. Nós saímos da caverna escura do alcoolismo. Esse fator é importante. Esse fator nos traz ao movimento. O sofrimento em comum. Só que por mais lindo, emocionante, dramático, cômico que seja esse fator, a experiência está clara que ele, por si só, não é suficiente para manter a gente junto por mais tempo. O segundo fator que é o que vai manter a gente junto, e é por isso que é o conflito. O segundo fator é a unidade. O que é o segundo fator? Temos um caminho em comum. Qual que é o caminho? Por que chama passo? Passo significa caminhar. Dar passos é caminhar. Temos um caminho.
que nos eleva, está no 12º passo, ou um caminho nos foi indicado, onde a vida não é um beco sem saída, quando a porta se abre, ver se há um caminho. O caminho é os 12 passos. E nós devemos nos solidarizar nesse caminho e devemos concordar unanimemente que é esse o caminho. Não existe mais aquela informação do desconhecido antigamente, que na nossa irmandade cada um se recupera como quer. Isso não é verdade. A nossa irmandade oferece para aqueles que a ela chegam pedindo ajuda um programa de recuperação conhecido e usado por mais de 40 irmandades, chamado os 12 Passos. Como que é a recuperação da irmandade? Através dos 12 Passos. E esse segundo fator é o fator extraordinário. Ele é maior do que o primeiro. Tem outros que falam comigo, olha, para me falar, para me ouvir, que batia na mulher e que confundia geladeira com banheiro, eu não preciso de ir na irmandade, eu ouço isso no botequim também. Saber do meu problema, eu sei. Eu quero saber qual que é a solução, como que eu saio desse problema. Vocês têm um substituto à altura? Pelo menos o algodão paliativo. Então, a ênfase, ainda mais nos nossos dias atuais, é enfatizar na solução do problema. É o caminho. Então, essa primeira página do capítulo 2, ela fala sobre isso. A doença não escolhe. E quando a gente vira para 48, para a gente terminar o nosso vídeo de hoje, vai dizer assim a página 48. Uma doença como essa, e viemos a acreditar que é uma doença, envolve aqueles que nos cerca como nenhuma outra enfermidade humana. Se uma pessoa sofre de câncer, todos sentem muito por ela, e ninguém fica zangado ou ferido. Mas o mesmo não ocorre no caso da doença do alcoolismo, pois ela traz consigo a destruição de todas as coisas valiosas. Consome todos os que têm suas vidas de algum modo ligado ao doente. Provoca incompreensão, enormes ressentimentos, insegurança financeira, aborrecimento de amigos e empregadores, vidas deformadas para crianças inocentes, pais e esposa triste. A lista é infinita. Então, nessa página 48, a gente vai observar a 9ª característica da doença. A doença, ela é contagiosa. A doença do alcoolismo não contamina. Ninguém se torna alcoólico por conviver com o alcoólico. É claro que existem fatores sociais. Os especialistas no assunto chamam de hereditariedade social. Mas geneticamente, né, ninguém se torna alcoólico só porque lida com alcoólico. Não contamina, né, por usar os mesmos utensílios, por usar a mesma toalha, o mesmo copo, nada disso. A doença não contamina, porém a doença contagia. Já que eu falei de referência hoje, esse parágrafo também tem a referência a ele no capítulo 6. O alcoólico, parece que é a página 113 e 114. O alcoólico é como um furacão, 111, né, que é antes das promessas. O alcoólico é como um furacão, arrasando a vida das pessoas que tem pela frente, né? Aquele que diz que basta sobriedade, que basta parar de beber, é um ser sem consideração, é um ser insensato e frio. É como o fazendeiro que viu a casa toda indo embora pelo tufão, pelo furacão, pelo ciclone, e, né, levou a casa, levou o curral, levou tudo, e olha para a mulher, não aconteceu nada demais. Né? Um sujeito frio e insensato. E assim é o alcoólico, né, que acha que só parar de beber é o suficiente. A gente vai ver isso na página 49, semana que vem. Então, a gente viu aqui, na 48, que a doença é contagiosa. Né? Para cada um alcoólico, um doente, existe no mínimo 4 codependentes. Pessoas que estão sofrendo devido à doença de um. Pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, vizinhos, colegas de trabalho. Se é sabido hoje que a doença atinge diretamente cerca de 15% da população, imagine pegar esses 15% e multiplicar por 4 ou por 5, né? Para a gente ver como que direto e indiretamente o alcoolismo é hoje um problema de saúde pública, mundial, né? Não um problema de ar. Tem gente que não desconhece algumas questões e acha que o alcoolismo é um problema de ar. Não, o alcoolismo é um problema mundial.
E a gente viu também na página 48 a informação de que é uma doença. Vale a gente lembrar que a gente tem que saber ler as coisas sempre atentos ao período que foi lido, né? Sempre lembrar, esse livro foi escrito em determinado período, tem coisas que a gente lê que tem que tentar entender a quem que se refere o que está sendo lido, né? E muitas coisas, todas as coisas que a gente lê, tem que prestar atenção no seu texto, em que contexto está inserido. Nós estamos lendo um livro, estudando um livro, escrito no ano de 1939, que despretensiosamente foi feito, né, com a intenção até de se julgar fora depois de apurar com papel velho para pagar a despesa, né, e jamais pensariam que esse livro estaria entre os 88 livros mais lidos de todo o mundo, né, esse livro nosso aqui. E que esse livro fosse estar cheio de previsões fantásticas. Embora contenha a palavra profecia, né, em nosso princípio, né, mas eu um dia fui cobrado por alguém em Barbacena por usar a palavra profecia. Mas esse livro ele faz algumas profecias ou algumas previsões fantásticas, né? Na página 48 acabamos de ver uma profecia linda, uma previsão fantástica. Uma doença como essa. E chegamos à conclusão de que é uma doença. Vale ressaltar que nesse ano de 39 não se vendia a ideia de que o alcoolismo era uma doença. Se vendia a ideia de que o alcoolismo era um desvio voluntário do caráter. As pessoas se tornavam alcoólatras porque queriam, né? E com a nossa filosofia, com o nosso trabalho, o nosso cofundador William Griffith Wilson, carinhosamente chamado de Bill, foi, né, pelo que consta, o único leigo aí na Academia Médica Americana, depois na Associação de Psiquiatria Americana, explicar o mecanismo terapêutico de Alcoólicos Anônimos, né? Porque, segundo eles diziam que existia um fator X que não há gente e que não podia, né, ser explicado, muito menos na academia ou na Associação Psiquiátrica dos Estados Unidos. Então, o nosso fundador foi chamado na AMA, Associação Médica Americana, e no ano de 1941, né, se não me falha a memória, nossa Irmandade ganhou o Prêmio Lasker, que é o prêmio dado pelos sanitaristas a todo 1951. O Prêmio Lasker foi dado para Alcoólicos Anônimos, né? Os sanitaristas americanos conferem esse prêmio àquelas instituições que fazem algum trabalho nessa área da saúde pública, e o Alcoólicos Anônimos recebeu esse prêmio em 51, que a Associação Médica Americana já começou a ver o alcoolismo de uma forma diferente. Tem até uma colocação deles no início do livro Vivendo Sóbrio. E a AMA leva a discussão para a Suíça, né, na capital lá da Organização Mundial de Saúde, e no ano de 65, mais ou menos, na 10ª revisão do CID, que é o Código Internacional das Doenças, a Organização Mundial de Saúde também passou a ver o alcoolismo como uma doença. Mas o nosso livro aqui hoje já chama de uma doença na sua página 48. Esse livro também faz uma previsão de que estava nascendo nos Estados Unidos, na década de 30, uma nova era nos anais do alcoolismo, está aí comprovado também. Esse livro cita que o homem iria à Lua em breve, escreveu isso em 39, e o homem foi à Lua, me parece, em 69. E no capítulo Uma Visão para Você também, esse livro fala que um dia, qualquer pessoa que viajar a algum destino, encontrará Alcoólicos Anônimos no seu destino, né? Assim como no seu ponto de origem. Isso também hoje é praticamente uma verdade. Quem lia isso naquele período inicial do livro podia abusar, fazer chacota, rir, brincar dos seus autores, escrever uma pretensão tão grande. Mas hoje, que nós já vemos isso como realidade, a gente às vezes lê, mas não se dá conta do que está escrito, né? Mas se a gente contemporizar e trabalhar as questões de exegeses e de hermenêutica dentro de uma leitura, a gente vai conseguir extrair essas coisas importantes. Beleza? Então, por hoje é só. A gente viu aí que a doença ela não faz acepção de pessoas, e vimos também que a doença é contagiosa, né? Não contamina, mas contagia. Desse jeito, a gente chegou à 9ª característica da doença do alcoolismo. Semana que vem a gente vai dar sequência aqui no 2º capítulo.
ficando também, para a gente ler mais um trechinho do 3º capítulo, principalmente a questão de represar a vontade, né, de achar que o tempo sóbrio é patente, que dá condição de voltar a beber novamente, que é um pensamento que praticamente todo alcoólico tem no seu período de abstinência. Aqueles que não teve devem ser vigilantes, porque está escrito que praticamente todo alcoólico tem esse pensamento. E a gente sabe que pensamento às vezes sobrevoa a nossa cabeça, mas como me lembrou bem o companheiro do Rio há pouco tempo da minha fala, não podemos deixar que ele faça ninho, né? Mas todo alcoólico pode ter esse pensamento. Já tem tanto tempo, né? E se voltarmos, vamos estar tão pior como antes. Eu fiquei devendo isso aí. Eu falei no primeiro vídeo que hoje eu falaria sobre essa represa aí. Mas a gente vai falar mais um pouco de história no 3º vídeo, né? Muito linda, que até essa questão que eu trouxe ela hoje aqui, ela vai ser muito usada para entender a 49. Muitas pessoas pelo Brasil e mundo lêem a página 49 e não conseguem entender o que ela está dizendo. Exatamente por causa dessa questão de contexto, de época que foi escrito. Mas isso no 3º vídeo a gente aborda, para que o vídeo não fique longo demais e fique de compartilhá-lo aí no nosso meio da Irmandade, porque também estão mandando para os companheiros lá. Um abraço, fiquem na paz aí. A mais um vídeo, né? O vídeo de número 3 do nosso estudo aprofundado dos 12 passos. Né? No momento nós estamos no primeiro passo, nós já lemos a página 59, que é o 3º capítulo. Já lemos também a 59 até a 60. Lemos também, semana passada, as páginas do capítulo 2, né? Há uma solução. Nós lemos as páginas 47 e 48. Dei uma passadinha lá no 11º capítulo, uma visão para você, para a gente ver aquele perfil lá, né, dos nossos companheiros, né, altos, baixos, rico, pobre, entre eles você fará um amigo para toda a vida. Né? Falamos sobre isso no vídeo de número 3. E com essas leituras, que está dentro daquele conjunto de leituras que eu sugeri no vídeo 1, para que a gente conheça a característica de nossa enfermidade, já que essa é a função do programa, né? Que a gente transmita e conheça essas características para a gente ter, quanto mais informado sobre a doença que nos intimou, melhor serão as chances de recuperação. Nós já vimos com essas leituras que a doença é a doença da negação, que a doença é física, é mental, tudo lá na página 59, né? Ninguém gosta de admitir ser físico e mentalmente diferente. É a doença da ilusão, a ilusão de controle é que tem levado muita gente à loucura ou à morte, né? A ilusão está caracterizada na 59 e na 60, é fatal, nós já vimos que a doença é fatal, mata deteriorando, é progressiva, com o passar do tempo a gente está sempre pior e nunca melhor. Para se ter prejuízo bebendo, a única coisa que precisa é estar envelhecendo. Vimos que a doença é irreversível, não tem marcha ré. Uma vez que a gente picou o pepino, não tem mais pepino, tem pedaços de pepino, né? Somos como pessoas que perderam a perna nova jamais irão nascer. Vimos que a doença não escolhe que tipo de pessoas ela vai acometer, basta ser ser humano que pode ser vítima do alcoolismo. Nós vimos isso semana passada na página 47, para uma doença que não escolhe o tipo de pessoas que ela vai acometer, também uma irmandade que não faz acepção de pessoas. E vimos, por último, na semana passada, que a doença não contamina, mas contagia. A doença é contagiosa. Para cada um doente alcoólico, existe no mínimo 4 ou 5 codependentes, pessoas que sofrem diretamente devido à doença de alguém. Isso foi o que nós vimos nos vídeos 1 e vídeo 2. Hoje nós vamos aqui, eu vou para a página 50 hoje, vou pular a 49, porque a finalidade é a gente falar sobre as características da doença, mas o trechinho que eu vou pular aqui fala da abordagem, né, que o alcoólico está muito mais armado em condição de abordar outro alcoólico do que a família ou até mesmo um profissional, né? Os próprios profissionais veem isso,
né, que nós estamos armados com fatos da nossa própria vida, nós conhecemos cada canto da caverna escura do alcoolismo e só nós podemos entrar nessa caverna, dar a mão ao outro alcoólico e trazê-lo novamente para fora da caverna. Na 49, ele vai falar sobre a ideia de escrever esse livro. Como eu já disse no vídeo 1, o capítulo 2 já existia antes do livro Alcoólicos Anônimos. Foi o capítulo 2 que foi apresentado no jantar do Rockefeller, onde apurou uma ajuda, um empréstimo através das pessoas nos Estados Unidos mais ricas para fazer esse livro. Então, para a gente entender a 49, a gente tem que estar armado desses fatos, de saber que o capítulo 2 foi escrito antes. Por isso que a 49 fala da própria ideia de escrever o livro quando ainda não existia o livro, tá vendo? Quando ele fala assim, continuarmos no caminho por onde temos ido, vamos fazer muito bom trabalho, mas vamos tocar apenas na superfície. Então a ideia é escrever um livro. Está se referindo ao próprio livro, né, o texto básico dos Alcoólicos Anônimos aqui. Né? E fala que por necessidade, vamos falar de aspectos clínicos, aspectos religiosos, assuntos muito controversos. Mas, por necessidade, a gente aborda esses assuntos dentro da recuperação. E uma coisa linda no final, que como ex-bebedores de problema, nossas próprias vidas correrão... como ex-bebedores de problema, nossa vida consiste na tolerância e em relação à falha ao ponto do vício de outras pessoas, né? Como ex-bebedores de problema, nossas próprias vidas dependem de nossa constante preocupação com o próximo e da maneira com que possamos ser úteis. Então, eu vou ler aqui agora a página 50 e a 51 para a gente continuar esse estudo aí sobre as características da doença do alcoolismo. Diz assim a página 50. A intenção desse livro é responder especialmente... Vou começar no parágrafo de cima, né? Talvez você já se tenha perguntado por que todos nós, membros de A, é claro, ficamos tão doentes por causa da bebida. Sem dúvida, tem curiosidade de descobrir como e por que, apesar da opinião contrária dos especialistas, nos recuperamos de um estado mental e físico sem esperança. Se você é um alcoólico que deseja superar essas condições, pode já estar se perguntando: o que preciso fazer, né, para recuperar? A intenção do livro é exatamente responder especificamente a tal pergunta. Nós lhe diremos o que fazemos. Lá na 88 vai estar escrito lá, vamos chegar lá no futuro. Mas antes de passar uma discussão detalhada, talvez seja conveniente resumirmos alguns pontos, tal como o compreendemos, que é o que nós estamos fazendo. Quantas vezes as pessoas nos disseram: eu posso beber ou não beber? Por que ele não pode? Por que você não bebe como um homem do bem? Ou então, para de uma vez, aquele camarada não se controla quando bebe. Por que você não tenta beber apenas cerveja ou vinho? Largue as bebidas fortes. Sua vontade deve ser muito fraca. Ah, ele pararia se quisesse. Nossa, ela é uma moça tão bonita, tão boa. Pensei que ele fosse parar por amor a ela. O médico avisou que a bebida vai matar ele. E mesmo assim ele volta a beber. O patrão falou que vai mandar ele embora. Ele bebeu novamente. Então esses são comentários habituais a respeito dos quais, né, a respeito dos que bebem, que a gente ouve o tempo todo. Por trás deles há um mundo de ignorância e equívoco. Percebemos que tais expressões se aplicam a pessoas cujas reações são muito diferentes das nossas. Então, como características de número 10 no alcoolismo, a gente vê que esse parágrafo da página 50 nos fala que é a doença da ignorância, né? Ignorância no sentido de desconhecer. As pessoas não conhecem muito a respeito do alcoolismo. Se passa uma pessoa de muleta, uma pessoa numa cadeira de roda perto de um grupo de pessoas conversando, as pessoas, nossa, que pena, sujeito bom, está doente, ficou enfermo. Mas se passa um cambaleando, um sendo carregado pelos filhos, por um amigo, né, é taxado de mau chefe de família, de pilantra, de sem vergonha, de irresponsável. E a experiência mostra que um é tão doente quanto o que passou primeiro. Mas há no mundo uma grande ignorância no sentido do alcoolismo. Então, o alcoolismo também é uma doença da ignorância, né, da desinformação,
né? E não deveria ser assim, né? Mas temos bons profissionais hoje que tentam mudar esse quadro aí. Continuando aqui pela 51, ele diz o seguinte: e quanto ao verdadeiro alcoólico? Ele pode começar como um bebedor moderado, pode ou não tornar-se um bebedor habitual e forte, mas em algum estágio de sua carreira de bebedor, começa a perder o controle sobre seu consumo de álcool, a partir do momento em que começa a beber. Este é o camarada que tem deixado você perplexo, sobretudo quanto à sua falta de controle. Faz coisas absurdas, incríveis e trágicas quando bebe. É um verdadeiro Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Raramente está só um pouco alto. Está sempre bêbado, num grau maior ou menor de loucura. Seu temperamento, quando bebe, lembra muito pouco sua verdadeira natureza. Pode tratar-se de uma das melhores criaturas do mundo, porém deixe que beba um dia todo e ele, na maioria das vezes, se tornará desagradável e até mesmo perigoso. Antissocial. Tem a incrível capacidade de se embriagar exatamente na hora errada, sobretudo quando precisa tomar uma decisão importante ou cumprir um compromisso. Com frequência absolutamente sensata e equilibrada em relação a tudo, menos ao álcool. Nesse ponto é incrivelmente desonesto e egoísta. Em geral, possui talentos, aptidões e habilidades especiais e tem uma promissora carreira diante de si. Faz uso desses dons para construir uma brilhante perspectiva para sua família e para ele mesmo. E então coloca tudo a perder no impulso, com uma série absurda de bebedeiras. Ele é aquele indivíduo que vai para a cama tão bêbado que deveria dormir por 24 horas, mas logo cedo procura desesperadamente pela garrafa que não sabe onde deixou na noite anterior. Se suas posses permitirem, pode ter bebidas escondidas pela casa toda, para ter a certeza de que ninguém irá roubar todo o estoque para derramá-lo na pia abaixo. Quando as coisas pioram, ele começa a tomar uma combinação de violento sedativo e bebida, a fim de acalmar os nervos para que possa ir trabalhar. Chega então um dia em que simplesmente não consegue fazer coisa alguma, e mais uma vez se torna-se a embriagar. Talvez procure um médico que lhe aplicará morfina ou algum sedativo em doses decrescentes. Começa então a frequentar hospitais e sanatórios. Este não é de modo algum uma descrição exata do verdadeiro alcoólico, pois nossos padrões de comportamento são variáveis, mas pode dar uma ideia aproximada de seu modo de ser. Por que ele comporta assim? Centenas de experiências já lhe mostraram que um gole significa outra queda, com todo o sofrimento e humilhação que traz consigo. Por que ele toma esse primeiro gole? Porque não consegue ficar sem beber? Para onde foi seu bom senso, sua força de vontade, que ele ainda consegue, às vezes, demonstrar em relação a outros assuntos? Bom, esses parágrafos ali das 51 e 52, né, ele mostra que existe, né, se a gente ler com calma o parágrafo da 51, a gente vai perceber que há uma progressão nesse relato do alcoolismo aí, do alcoólico em questão, né? Ele começa com probleminha e termina com sanatório. A gente vai ver a progressão. E a mudança de personalidade que acontece, é até sugerido aí um filme, um livro bacana, O Médico e o Monstro, que é o Dr. Jekyll e do Mr. Hyde, né? E o descontrole, e o interessante dessa história é que, embora tenha esse relato aí, é importante a gente frisar que o alcoolismo não respeita a trajetória. Por isso que ele fala, isso não é exato a carreira do alcoólico. Não quer dizer que o alcoólico vai progredindo assim até chegar à morte. Principalmente em nossos dias, tem muitas pessoas morrendo prematuramente. Nos primeiros porres já encontram com a morte. Então, o alcoolismo não respeita a trajetória. O indivíduo vai passar para o hospital, vai passar para o clínico, vai dormir na rua, vai sentir mal, vai perder o emprego. Não necessariamente. Então, é importante frisar que o alcoolismo ele não respeita a trajetória nesse sentido, embora, né, dentro dessa história progressiva, esse alcoólico
Ele conseguiu. Nos nossos dias, quando eu era criança, a maioria dos alcoólatras que eu via eram pessoas de bem de idade, né? Nos meus dias hoje, quando se depara com um morador de rua, tem 30 e poucos, 40 anos, né? Por inúmeros fatores, atualmente não se consegue envelhecer mais bebendo. Dificilmente o indivíduo vai experimentar essa progressão de 0 a 10, vamos dizer assim, que diz esse parágrafo aí, né? Mas uma das características é o beber incontrolável, que está relatado no primeiro parágrafo que eu li, né? Toda pessoa que quando começa a beber não sabe parar, ela deve evitar começar. E o que está início é o primeiro gole, né? É preciso evitar o primeiro gole, é ele que dá início, né? Ninguém vai, se não houver o primeiro, então o segundo, então o terceiro, consequentemente a pessoa não vai ficar embriagada. Então, o primeiro gole é como diz um livro de uns amigos, né? É o gatilho que sempre dispara. Depois que depois que você joga uma roda morra abaixo, tem que torcer para fazer menos estrago, não consegue mais parar. E assim é o alcoólico, né? Ele não consegue mais parar depois que ele dá início à sua bebedeira. Continuando aqui, ele diz assim: talvez nunca encontraremos uma resposta completa para essas perguntas. As opiniões variam consideravelmente quanto ao motivo pelo qual os alcoólicos reagem de forma diferente das pessoas normais. Não temos a certeza da razão pela qual, uma vez atingido determinado ponto, muito pouco pode ser feito por ele. Não podemos decifrar a charada. Sabemos que quando um alcoólico se mantém afastado da bebida, o que pode fazer durante meses ou anos, suas reações são praticamente iguais às das outras pessoas. Com a mesma convicção, afirmamos que, uma vez tendo ingerido qualquer tipo de bebida alcoólica, algo acontece tanto no sentido mental quanto no físico, que faz com que seja absolutamente impossível para ele parar de beber. A experiência de qualquer alcoólico confirmará irrestritamente esse fato. Enfatizando aqui que o problema todo é o primeiro gole, vamos para a página 53, né? Essas observações seriam acadêmicas e inúteis se nosso amigo nunca tomasse o primeiro gole, acionando assim o terrível círculo vicioso. Portanto, o problema principal do alcoólico está muito mais na sua mente do que no seu corpo. Se perguntar a ele por que ele começou seu último porre, é muito provável que ele apresente qualquer um de seus inúmeros álibis. Ele é uma fábrica de justificativa, álibis é justificativa. Às vezes essas desculpas são até razoáveis, mas nenhuma delas faz realmente sentido diante da destruição causada pela crise da embriaguez de um alcoólico. Soa como um argumento de um homem que, ao ter uma enxaqueca, bate em sua própria cabeça com um martelo para deixar de sentir aquela dor. Se você chamar a atenção de um alcoólico para esse raciocínio ilusório, ele não o levará em consideração ou ficará irritado e se recusará a falar do assunto. Uma vez ou outra pode ser que ele diga a verdade. A verdade, por incrível que pareça, é, em geral, que ele não sabe, tanto quanto você, por que tomou aquele primeiro gole. Alguns bebedores têm desculpa que os satisfazem por algum tempo, mas, no fundo, não sabe mesmo por que o fizeram. Depois que essa doença realmente se instala, eles são um bando de desorientados. Há neles a obsessão de que algum dia, de algum modo, ganharão a batalha, mas muitas vezes suspeitam de que já perderam a guerra. Poucos percebem quando a verdade é nisso. Suas famílias e amigos têm uma vaga intuição de que esses bêbados são anormais, mas todos aguardam com esperança o dia em que o doente despertará de sua letargia e fará valer sua força de vontade. A trágica verdade é que, se este homem for um verdadeiro alcoólico, tal dia feliz pode não chegar. Ele já perdeu o controle. Num determinado ponto da vida de bebedeira de um alcoólico, ele passa por um estágio no qual o mais profundo desejo de parar é absolutamente inútil. Em praticamente todos os casos, essa terrível situação já existe muito antes que se suspeite. O fato é que a maioria dos alcoólicos, por razões ainda obscuras, perderam o poder de decisão diante da bebida. Nossa assim chamada força de vontade
é insuficiente. O fato é que a maioria dos alcoólicos, por razões ainda obscuras, perderam o poder de decisão diante da bebida. Nossa assim chamada força de vontade torna-se praticamente inexistente. Somos incapazes, em determinados momentos, de trazer à tona em nossa mente, com força suficiente, a lembrança do sofrimento e humilhação vivido apenas um mês ou uma semana. Não temos qualquer proteção contra o primeiro gole. As quase inevitáveis consequências que virão após tomarmos até mesmo um só copo de cerveja, não nos passa pela cabeça para nos intimidar. Se tais pensamentos surgem, são nebulosos e logo substituídos pela velha e familiar ideia de que dessa vez saberemos nos controlar, é a ilusão de controle. Há uma pane total no mecanismo de defesa daquela que nos impede de colocar a mão dentro de um forno quente. O alcoólico pode dizer a si mesmo, sem a menor preocupação, não vou me queimar dessa vez, então a sua saúde. Ou talvez nem pense. Quantas vezes algum de nós começamos a beber assim, despreocupadamente, e depois da terceira ou quarta dose, demos um soco no balcão do bar e dissemos para nós mesmos, pelo amor de Deus, como que eu fui entrar nessa novamente? Só para afastar esse pensamento, dizemos, bem, agora eu vou parar depois da sexta dose. Ou, para que pensar nisso agora? Já falamos sobre isso em vídeos passados. Quando essa maneira de pensar já está inteiramente enraizada numa pessoa com tendência ao alcoolismo, é muito provável que ela já esteja fora do alcance da ajuda humana. E a menos que seja mantida presa, pode morrer ou enlouquecer para sempre. Esses fatos cruéis e aterradores têm sido confirmados por legiões de alcoólicos através dos tempos. Não fosse pela graça de Deus, poderia ter havido outros milhares de demonstrações convincentes. São muitos os que querem parar e não conseguem. Então, nós vimos que força de vontade não funciona, não adianta a força de vontade no caso do alcoolismo, né? Eu preciso de ter boa vontade, não força de vontade, nessa admissão, nesse primeiro momento. E uma coisa importante que eu vou falar para terminar esse vídeo de hoje é exatamente a característica última que eu li agora aí na 54. O alcoólico está fora da ajuda humana. 14ª característica aí. E o importante frisar que há um período, há um momento em toda a carreira de bebedor que ele ultrapassa uma linha imaginária de onde ele poderia sair por si mesmo. O alcoólico ele vai bebendo, eu estava tentando fazer um gráfico aqui, o alcoólico ele vai bebendo até certo ponto. Só que ele ultrapassa esse ponto e chega a uma região onde ele não consegue voltar novamente e nenhum poder humano pode trazê-lo de volta. O que acontece é que muitos de nós ultrapassamos muito esse ponto de onde poderíamos ter saído do alcoolismo por nossa própria conta. Né? Quando se pensa nisso, já está longe, então não consegue parar de beber. Ultrapassamos essa linha imaginária. É por isso que a gente precisa do espiritual. O programa de recuperação é um programa espiritual que somente um poder superior poderá nos trazer de volta a essa primeira região. Poderíamos chamar essa primeira região de sanidade. Né? E aí chegamos à segunda região aqui, que é a região da insanidade. Né? As regiões estão aqui paradas. A sanidade é a insanidade. O que acontece que no segundo passo nós vamos trabalhar isso. Nós viemos acreditar que um poder superior poderia nos pegar, como nos pegou na região de insanidade, e nos devolver, nos entregar de novo a sanidade. Né? Porque, como última característica aqui, a gente vê que estamos fora da ajuda humana. E o livro vai apresentar somente no 5º capítulo uma outra característica do alcoolismo. Lá no 5º capítulo, na página 93, portanto, só no meio do livro
que vai apresentar essa característica, exatamente pelo preconceito, pela forma, né, que deve passar para outros alcoólicos. Lá no 93, diz assim o parágrafo, ó, a luminosidade aqui está um pouco ruim, diz assim: o ressentimento é o agressor número 1. Ele destrói mais alcoólicos do que qualquer outra coisa. Do ressentimento, se origina toda forma de enfermidade espiritual, pois não estávamos apenas física e mentalmente doentes, mas estávamos espiritualmente enfermos. Quando a doença espiritual é superada, organizamos-nos mental e fisicamente. Me parece que até uma reflexão desses dias que a gente está fazendo esse vídeo. Então, também, como característica, né, podemos botar aqui como característica de número 14, a doença é espiritual. Os que gostam de aprofundar, já estão em condições para tal, né, os que estão iniciando, os neófitos, precisam de se dedicar a evitar o primeiro gole a qualquer custo e não evitar os encontros, as reuniões, né? Mas aqueles que já estão aprofundando um pouco mais até gostam de ler o que disse Carl Jung, né? Spiritum versus espírito, né? Porque álcool em latim é espírito, né? E usamos o espírito para vencer o espírito. Espírito versus espírito. Depois, se alguém quiser me pedir esse material do Carl Jung, a gente tenta achar, né? Mas é uma colocação legal. Então é isso. A doença também é uma doença espiritual. Ultrapassamos essa linha imaginária, ou seja, não podemos, não se consegue, isso é uma característica do doença do alcoolismo, não consegue resolver o problema sozinho. É um fato estatístico. Os alcoólicos quase sempre, né, não conseguem sair do alcoolismo sozinho. Em outros aspectos na vida, quase a mesma coisa. O homem não consegue salvar a si mesmo. Por si mesmo, o homem só consegue se perder. Então, estamos fora da ajuda humana. Nenhum poder humano podia resolver o nosso problema. É importante aceitar isso, porque isso é base para aceitar o passo seguinte. Vamos fazer só mais um vídeo do primeiro passo no livro verde, talvez, e vamos já, daqui a 15 dias, começar o estudo do segundo passo. Tá? Então, é isso aí. O primeiro gole é o que dá início. O descontrole no ato de beber, nós lemos hoje, dentro daquela progressão do alcoólico, é a doença da ignorância, é uma doença contagiosa, é uma doença que não faz acepção de pessoas, é uma doença irreversível, é uma doença progressiva, fatal, da ilusão mental, física e da negação. Beleza? Então, vamos fazer só mais um sobre o primeiro passo, semana que vem, e já vamos para o segundo passo. Semana que vem, a gente vai ler lá a 17, a 18, a 19 lá e resumir tudo que nós vimos nesses 3 primeiros vídeos aí. Hoje foi um pouco corrido, meio atônito aqui, o equipamento deu problema aqui, mas foi aí o que deu para a gente fazer hoje. Muito obrigado a todos aí e até a nossa próxima oportunidade. Nós estamos estudando o primeiro passo e os companheiros perceberam que até hoje eu só usei o texto básico aqui, somente o livro Alcoólicos Anônimos, né? Eu não usei ainda o livro Os 12 Passos e as 12 Tradições, exatamente porque tudo começou com o texto básico. Esse livro aqui foi escrito em 1939. Né? Ele chegou ao mercado em 1939. Este livro aqui só chegou ao mercado, só chegou à nossa Irmandade no ano de 1953. Né? Ele teve como revisor um importante jornalista chamado Jack Alexander. Então, esse livro foi o primeiro utilizado, depois que vieram utilizar o livro Os 12 Passos e as 12 Tradições, que nasceu junto, como está aqui, em 53, depois foi feito no Brasil, a gente conheceu ele separado, depois ele veio junto, e teve gente que reclamou, mas o correto dele, quando ele começou, foi junto. As Tradições foi aceita em 50 e logo em seguida foi feita uma outra roupagem nos passos aí, com experiência dos primeiros 15 e 18 anos aí, colocado no livro. Certo? Então, hoje eu vou fazer um resumo no final. Então, eu vou começar lendo o primeiro passo no livro Os 12 Passos e as 12 Tradições, página 17. E enfatizando aqueles 16 pontos que a gente já viu nos 3 vídeos anteriores. Esse será o último e eu vou tentar fazer um bônus, que é um material lindo chamado Retorno ao Básico,
Quando eu consegui ele, há muitos anos atrás, foi uma tradução de um companheiro que era padre também, lá do sul do país, que ele traduziu para o português e me presenteou, como presenteou alguns outros companheiros do aula online da época ainda da internet de escada, né? Que era feita pelo telefone. Tinha que esperar da meia-noite para pagar o pulso único. E esse material chama Retorno ao Básico. É como que se dava os passos antes de termos o livro Os 12 Passos. Nós só tínhamos o livro azul. Então, é uma coisa maravilhosa. Eu vou fazer um vídeo lendo esse material e comentando com vocês aqui durante a semana aí. Mas diz assim a página 17. Admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Quem se dispõe a admitir a derrota completa? Quase ninguém, é claro. Todos os instintos naturais gritam contra a ideia da impotência pessoal. É verdadeiramente terrível admitir que, com o copo na mão, temos convertido nossa mente numa tal obsessão pelo beber destrutivo que somente um ato da providência pode removê-lo. Nenhuma outra forma de falência é igual a essa. O álcool, transformado em voraz credor, nos esvazia de toda a força de resistir às suas exigências. Uma vez que aceitamos esse fato nu e cru, nossa falência como seres humanos está completa. Porém, ao ingressarmos em Alcoólicos Anônimos, logo encaramos essa humilhação de uma maneira bem diferente. Percebemos que somente através da derrota total é que somos capazes de dar os primeiros passos em direção à libertação e ao poder. Nossa admissão de impotência pessoal acaba por tornar-se um leito de rocha firme sobre o qual poderão ser construídas vidas felizes e significativas. Sabemos que pouca coisa de bom advirá a qualquer alcoólico que se torne membro de Alcoólicos Anônimos sem antes aceitar sua devastadora debilidade e todas as suas consequências. Até que se humilhe dessa forma, sua sobriedade, se a tiver, será precária. Da felicidade verdadeira, nada conhecerá, comprovado sem sombra de dúvida, por uma longa experiência. Esse é um dos fatos de vida de Alcoólicos Anônimos. O princípio de que não encontraremos qualquer força duradoura sem que antes admitamos a derrota completa é a raiz principal da qual germinou e floresceu nossa Irmandade toda. Inicialmente, ao sermos desafiados a admitir a derrota, a maioria de nós se revoltou. Havíamos nos aproximado de Alcoólicos Anônimos, esperando ser ensinado a ter autoconfiança. Então nos disseram que, no tocante ao álcool, de nada nos serviria a autoconfiança. Aliás, era um empecilho total. Nossos padrinhos afirmaram que éramos vítimas de uma obsessão mental tão sutilmente poderosa que nenhum grau de força de vontade a quebraria. Não era possível, disseram, a quebra pessoal dessa obsessão pela vontade própria desamparada. Agravando nosso dilema impiedosamente, nossos padrinhos apontaram nossa crescente sensibilidade ao álcool, chamaram-na de alergia. O tirano álcool empunhava sobre nós uma espada de 2 gumes. Primeiro, éramos dominados por um anseio louco que nos condenava a continuar bebendo. E depois por uma alergia pré-anunciadora, que anunciava antes, de que acabaríamos nos destruindo. Pouquíssimos mesmo eram os que, aflitos dessa forma, haviam saído vitoriosos lutando sozinhos. Era um fato estatístico os alcoólicos quase nunca se recuperarem pelos seus próprios recursos. E assim parece ter sido desde a primeira vez que o homem deu as uvas. Nos primeiros tempos de A, somente os alcoólicos mais desesperados conseguiram engolir e digerir essa verdade amarga. Mesmo esses agonizantes frequentemente encontravam dificuldade em reconhecer quão poucas esperanças havia. Contudo, alguns o reconheceram e, tendo se agarrado aos princípios de AA com o mesmo fervor dos que estão se afogando e se agarram ao salva-vida, quase que invariavelmente se tornaram sóbrios. Vou parar por aqui, só fazendo um comentário bacana e resumindo o que a gente viu. No livro Os 12 Passos, a gente viu mais uma vez aí a questão da escravidão imposta pelo álcool, né? Nenhuma outra forma de falência igual a essa. O álcool vai nos escravizando, vai nos enredando de tal maneira, quando a gente pensa que não, a gente já está, nosso bebê já deixou de ser um mero hábito
para se tornar o início de uma progressão fatal. E que é preciso, na vida, muitas das vezes, a gente precisa de perder para ganhar. Nós sabemos que a nossa Irmandade ela é cheia de paradoxos. A vitória vem da derrota. Enquanto o indivíduo não aceita que está derrotado, ele não começa a ser vitorioso. O fim da derrota também é o princípio da vitória. Tal é o paradoxo da regeneração em AA. A perca da vida velha como condição para alcançar uma nova. A força que vem da fraqueza. O negócio é tão paradoxal que eu vou usar, por exemplo, meu caso. Enquanto eu não aceitei que eu era alcoólatra, eu continuava alcoólatra. Mas o dia que eu aceitei ser alcoólatra, eu deixei de ser alcoólatra. Hoje eu não sou alcoólatra mais, eu não sou adorador de álcool, não fico 24 horas movido pelo álcool, ou tentando trabalhar para ganhar álcool, ou bebendo álcool, ou curtindo uma ressaca proveniente do uso demasiado do álcool. 24 horas da vida no meu passado era dessa forma, hoje não é mais, né? E nós sabemos também que para parar, para conseguir a recuperação, né, não tem aquela de ir parando aos poucos. Para recuperar realmente do alcoolismo, o único caminho sugerido é a abstinência total de qualquer quantidade de álcool. O Dr. Silk Worth diz isso aqui na sua carta de número 2, quando ele escreve para os alcoólicos, né? Ele diz assim na página 39 do texto básico, diz o Dr. Silk Worth. Eu vou começar na 28. Na 28, o Dr. Silk Worth fala assim, há um tipo de homem que reluta em admitir que não pode tomar uma bebida, planeja várias maneiras de beber, muda de marca, muda de ambiente. Há um tipo que sempre acredita que, tendo se livrado inteiramente do álcool por algum tempo, pode tomar um gole sem perigo. Essa é o que a gente chama de parada programada. Ele fica armazenando a vontade de beber e, quando ele volta a beber, é como o rompimento de uma represa, né? Ele bebe demasiadamente, porque é comprovado cientificamente que tanto o corpo quanto a mente vai exigir que ele beba pelo tempo que ficou parado. Acontece muito nos casos em que a pessoa, por algum segmento religioso, fica 40 dias sem beber e depois desse período ele volta a beber. O estado seguinte é muito pior, o organismo está acostumando sem o álcool e toma logo uma budoada de álcool. Muitos morrem nessa situação aí. Conheci alguns casos desses aí, infelizmente. Continuando aqui o Dr. Silk Worth. Há um tipo maníaco depressivo que talvez seja o menos compreendido por seus amigos e a respeito do qual poderia ser escrito um capítulo inteiro. E há os tipos absolutamente normais, sobre todos os aspectos, a não ser quanto ao efeito exercido sobre eles pelo álcool. Trata-se frequentemente de pessoas capazes, inteligentes, cordiais. Todos esses e muitos outros possuem um sintoma em comum. Não pode começar a beber sem desenvolver o fenômeno da compulsão. Esse fenômeno, como já sugerimos, pode ser a manifestação de uma alergia, que diferencia tais pessoas e as coloca numa categoria especial. Nunca foi definitivamente erradicado por meio de qualquer dos tratamentos que nós nos familiarizamos. O único alívio que podemos sugerir é a total abstinência. Não tem como parar de beber bebendo. Somente a total abstinência. E nem as chamadas sem álcool, né? Porque a legislação no nosso país permite, com um baixíssimo teor de álcool, ser considerado o poder ser denominado sem álcool, né? Não podemos, somente a abstinência total. E um outro ponto importante para enfatizar nessa questão de primeiro passo é o autodiagnóstico. Somente o autodiagnóstico que vai funcionar. Não adianta a família aceitar que a pessoa é alcoólatra, os amigos, o patrão, o clérigo. Se a pessoa não aceita que é alcoólatra, ela não vai ter resultado na recuperação. No próprio 12, aqui, os 12 passos de Deus tradicionais 19, fala isso aqui, né? Talvez você não seja alcoólico. Aos duvidosos podemos dizer, por que você não seja alcoólico? Por que não tenta seguir bebendo controladamente? Se lembrando do que temos dito a respeito do alcoolismo,
essa atitude traz resultado imediato e prático. Então, se descobriu que quando um alcoólico planta na mente de outro a ideia da natureza verdadeira da enfermidade, esse outro jamais será o mesmo. Outra vez, após cada bebedeira, vai dizer, talvez esses arras tenham razão. Depois de alguma experiência semelhante, e frequentemente anos antes do começo da dificuldade extrema, voltaria a nós convencido. Havia atingido o fundo de poço tanto quanto nós, a própria bebida havia se tornado nosso melhor advogado. Lá na página 60, fala também sobre esse autodiagnóstico. Não gostamos de declarar alguém alcoólico, mas você pode repetidamente fazer um autodiagnóstico. Vá até o bar mais próximo e tente beber controladamente. Tente beber e parar de repente. Tente mais de uma vez. Não levará muito tempo para que você chegue a uma conclusão, se for honesto consigo mesmo. Talvez valha a pena uma série de delírios extremos, se dela vier o pleno reconhecimento do seu estado. Então, a abstinência total é o caminho e somente o autodiagnóstico vai funcionar. E para finalizar, aqui na página do capítulo 2 do Livro Azul, fala dos dois caminhos. Né? Semana passada a gente falou da lei imaginária na carreira etílica de um alcoólico, que ele chega na determinada região que não consegue voltar para si mesmo, e não ser humano. Nós vimos isso na página 54. Mas eu vou ler a 55 aqui para terminar. Fala assim a 55. Se você sofre do alcoolismo tão seriamente quanto nós sofremos, acreditamos que não existe soluções intermediárias. Estávamos num ponto em que a vida havia se tornado impossível e havíamos chegado à região de onde nenhuma ajuda humana poderia nos trazer de volta. Tínhamos apenas duas alternativas, as encruzilhadas. Nós estamos caminhando pelos passos, a gente vai ver as oportunidades de se salvar. Se você sofre do alcoolismo tão seriamente quanto nós, acreditamos que não existe soluções intermediárias. Estávamos num ponto em que a vida havia se tornado impossível e havíamos chegado à região de onde nenhum poder humano poderia nos trazer de volta. Tínhamos apenas duas alternativas. A primeira, continuar até o fim amargo, anulando como pudéssemos da nossa consciência a nossa intolerável situação, ou a outra, que foi aceitar a ajuda espiritual. Escolhemos a segunda, porque honestamente queríamos e estávamos dispostos a fazer o esforço necessário. Então, o que o AA faz com a gente é isso, através da sua filosofia. Ele nos esclarece para onde a gente está indo. Ele nos alerta com relação a onde vai terminar o nosso alcoolismo. É como se a gente estivesse num ônibus que fosse cair no abismo. E ele está nos advertindo, esse ônibus vai terminar no abismo. Vocês podem continuar dentro dele até o abismo. Ou então pode puxar a cordinha e descer antes. Foi o que nós fizemos. Pegamos uma outra rota, a rota espiritual, o caminho espiritual, porque a doença também é espiritual. Né? Então, nós escolhemos a segunda opção aqui. E, como a gente leu lá na página 18 dos 12 Passos das Tradições, quando fala que, tendo se agarrado aos princípios de AA, com o mesmo fervor dos que estão se afogando e seguram numa corda salva-vida, invariavelmente se tornaram sóbrios. É por isso que, para a maioria dos membros de AA, o Alcoólicos Anônimos representa o porto seguro para o navio quase naufragado que eles representam. E aqui ele fala da tábua de salvação. O Alcoólicos Anônimos foi a tábua de salvação. Me parece que na 56, né, aquilo que parecia um frágil barco, né, fala aqui na página 57, nós, por nossa vez, buscamos a mesma saída, com todo o desespero de homens que estão se afogando. O que a princípio parecia uma frágil tábua, revelou-se como uma amorosa e firme mão de Deus. Uma nova vida nos havia sido dada, ou, se preferirem, um programa de vida que realmente funciona. Então, são essas as colocações do primeiro passo. Nós vimos aí que o alcoolismo é a doença da negação, né? É terrível admitir que, com o copo na mão, nossa mente se converte no bebê, que somente um ato da providência pode interromper, porque às vezes, muitas vezes, é difícil demais para o alcoólico, no início da recuperação, evitar o primeiro gole. A gente tem essa compreensão. Para alguns é difícil demais evitar o primeiro gole, mas o segundo vai ser impossível. Porteira que passa um boi passa uma boiada. Não é verdade? Então, é uma doença da negação.
O alcoólico nega até quanto pode ter o problema. Não é... Depois que a gente está esclarecido do organismo, da mente que a gente tem, da condição de alcoólico, a gente passa a viver melhor. A gente aceitou a condição. Existem pessoas que não podem comer açúcar, não podem comer determinado tipo de carne, e elas não vivem dentro de caverna escondida, elas aprenderam a conviver com o organismo que tem. E assim é nós. Essa semana alguém falou comigo assim, mas eu estou engordando muito depois que eu parei de beber. Eu falei assim, mas se você nunca ouviu falar que alguém foi preso por dirigir gordo, já ouviu falar? Nunca a gente vai ouvir falar que a pessoa foi presa por beber, por dirigir gordo, mas por dirigir bêbado sim, né? Então nós vimos aqui para encerrar que é a doença da negação, né? Ninguém gosta de admitir ser física e mentalmente diferente, página 59, né? Nega ser doente física e mentalmente diferente. É a doença da ilusão, a ilusão de controle. Amanhã vai ser diferente, amanhã vai ser diferente. Aquela inversão do calendário que eu já falei. Mas já tem tanto tempo que eu não uso, eu posso tomar uma devagarzinho. Ilusão. Essa ilusão tem que ser jogada por terra, senão, né, vai levá-lo à recaída. É fatal, mata deteriorando, não respeita a trajetória, não tem que... o dia que eu for hospitalizado por causa de cachaça, eu paro de beber. O dia que eu perder a família, eu paro de beber. O dia que eu perder um trabalho por causa de alcoolismo, eu paro de beber. Não pensa assim. Alcoolismo não respeita a trajetória, né? Tem muita gente que morre antes das dificuldades extremas chegarem, né? A doença é progressiva, com o passar do tempo estamos sempre pior, nunca melhor. O estado seguinte é pior do que o anterior. Muitas das vezes a pessoa acha que está na ilusão de que quando está bebendo o vazio existencial foi preenchido, mas o vazio seguinte àquele que levou a beber é muito maior. O quadro do alcoolismo é irreversível, não volta, a doença não tem marcha ré, né? É como você picar um pepino, depois você não consegue ter mais o pepino, né? A doença, ela não faz acepção de pessoas, a doença do alcoolismo ela não é preconceituosa, basta ser humano que está sujeito a ser alcoólico, né? Pode ser preto, branco, rico, pobre, australiano, japonês, brasileiro, né? Empresário, gari, advogado, cobrador, caminhoneiro, qualquer tipo, classe social. Por isso que a Irmandade também não faz acepção de pessoas, né? A doença é contagiosa, ela contagia todo mundo que está ao redor, o alcoólico é como um furacão regaçando os corações das pessoas ao seu redor, né? Por isso que, assim como a doença é contagiosa, quando a gente terminar o processo de recuperação, a recuperação também tem que ser contagiosa, tem que envolver todos que estão ao nosso redor, para que todo mundo tenha alegria no viver. A doença também é a doença da ignorância, né? Muita gente acha que o indivíduo não tem força de vontade, que o indivíduo é mau chefe de família, né? Poderia ter parado, porque o médico falou que ele ia morrer, poderia ter parado, que o delegado falou que ia prender, que o patrão falou que ia mandar ele embora, que a mulher falou que ia largar ele, mas ele não parou, né? Ele é um sujeito sem palavra, né? As pessoas ignoram, não conhecem, né? Até muitas pessoas que deveriam conhecer, devido à área que atua, mas é a doença da ignorância. Portanto, muitos cursos dados pelo governo na área de saúde têm nos seus últimos módulos ensinando sobre alcoólicos anônimos, como alcoólicos anônimos vê a doença do alcoolismo aí. Tamanha é a ignorância dessa doença. A escravidão do álcool, né, o descontrole no beber é uma das características, né? Toda pessoa, quando começa, não sabe onde parar, não deve começar, porque o alcoólico ele só sabe começar, ele não sabe parar. É importante frisar sempre isso. O ato de beber compulsivamente não é a doença em si. Não quer dizer que porque eu não estou bebendo, né, eu já estou em recuperação. A recuperação não é simplesmente a abstinência de álcool e a doença não é simplesmente o ato de usar o álcool. O ato de beber é apenas o sintoma de uma doença mais profunda. Por isso que a gente mergulha nessa profundidade da doença aqui. Também a gente viu que é o primeiro gole que ativa todo o processo, é o gatilho que sempre dispara, né? É esse primeiro gole. Nenhum de nós estaríamos assistindo esse vídeo, vendo esse vídeo, reunindo na nossa sala, se não tivesse tomado esse primeiro gole. Portanto, a filosofia linda, quando a gente logo chega na sala de ar, é a frase: evite o primeiro gole. Se você não tomar o primeiro, não tem o segundo, não tem o terceiro, consequentemente, você não vai ficar bêbado. E a frase que me desafiou na minha primeira reunião de ar, diz assim ela: qualquer pessoa pode ficar um dia sem beber. Aquilo foi um desafio, porque eu não consegui ficar meio dia sem beber.
Eu bebia pela manhã, à tarde, à noite, na madrugada, né? Bebia todos os dias e todas as noites. E aquela frase foi um desafio para mim. Vimos também que força de vontade não adianta, no caso do alcoolismo, não adianta força de vontade. O que o indivíduo precisa de ter é disposição e boa vontade. Boa vontade, honestidade e mente aberta. E isso funciona. Força de vontade, não. Não é uma questão de força de vontade. Beleza? A gente tem visto muitos insucessos hoje, porque falta a esses insucessos a boa vontade e o interesse. É de se esperar que um neófito, um principiante, tenha muito mais interesse nas reuniões e nas coisas da recuperação do que um veterano. Mas os insucessos hoje são provas que, por não acontecer isso, eles não têm sido bem-sucedidos, né? Vimos que a doença é espiritual, e quando a gente restabelece espiritualmente, vai estar bem física e mentalmente, mas vimos isso semana passada, que a doença é espiritual, vimos que estamos fora da ajuda humana, e vimos também que sozinho, vimos também hoje na leitura, sozinho não conseguiríamos resolver o problema. O homem não pode salvar a si mesmo. Por si mesmo, ele só pode se perder. Ok? Então, esse é o quarto vídeo aí sobre as questões de primeiro passo. Tá? Tudo que nós vimos isso vai resumir em apenas 2 perguntas. Se a pessoa tem dúvida se era alcoólico, no vídeo do segundo passo, nós vamos começar lendo exatamente sobre isso no capítulo 4, que ele resume tudo em apenas 2 perguntas. Ele fala assim, lá na página 73, olha bem. Nos capítulos anteriores, quer dizer, nos vídeos anteriores, você aprendeu algo sobre o alcoolismo. Esperamos ter deixado uma clara distinção entre alcoólico e não alcoólico. Ponto. Se você, quando quer sinceramente parar de beber, descobre que não consegue fazê-lo, ou se quando bebe tem pouco controle sobre a quantidade de bebida que bebe, é bem provável que você seja um alcoólico. Se for este o seu problema, você está sofrendo de uma doença que somente uma experiência espiritual pode controlar. Então, para resumir tudo, se eu sou ou não sou alcoólico, só eu posso responder e definir. Se quando eu estou bebendo, eu quero parar de repente e não consigo, a famosa saideira, não, vai ser só mais uma, é só mais essa, agora é a saideira. Né? No meu caso, o cara baixava meia porta do bar, me achava a porta inteira, lavava o bar, lavava a rua, e eu estou na saideira. Nunca saía, nunca parava. Se quando eu começo a beber, eu quero parar e não consigo, é um ponto. Ou se quando eu estou bebendo, eu perco o controle sobre a quantidade que eu ingeri, quando eu vou pagar, vejo aquele monte de pauzinho, aqueles quadradinhos fechados que o vendeiro fazia, será que eu bebi tudo aqui? Quer dizer, eu bebi mais do que eu tendia a beber, eu não tenho certeza se foi a quantidade que eu bebi, provavelmente eu sou um alcoólico. Mas não está de tudo perdido, né? É uma doença que, através de um problema espiritual, pode ser detida, paralisada, e a gente pode ter uma vida feliz, útil e significativa. Muito obrigado a todos. E até o segundo passo aí. Vou aguardar alguns comentários aí sobre os vídeos do primeiro passo, para a gente começar o segundo. Um abraço a todos e 24 horas aí aos companheiros de sobriedade e aos amigos de Arte e Serenidade.